A imagem do final de semana foi essa. Já podemos ofender o Molles ou o horário não permite? Permite. Quer dizer, depende da ofensa que você vai soltar aí, né? Né, Ezequiel? Mas o que nós temos é um Lando Norris. Nosso primeiro assunto de hoje, gente, boa noite para quem está chegando agora, pessoal que depois vai assistir gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. E nós vamos começar com Lando Norris. Falando aqui de McLaren e Lando Norris. Nós temos o Vinícius falando que achava que teria bem mais batidas dos rookies, mas foi do Norris. O Lucas Maluf falando, deu mole? Muito, mas pelo menos se desculpou e assumiu o erro. O Renan falando se a McLaren já pode definir o Piastri como primeiro piloto. Vamos começar por essa aí, então? O que acontece? Essa batida ela é emblemática para a temporada até aqui. Nós estamos aí com 10 provas disputadas, estamos quase na metade do campeonato, e essa batida ela acaba sendo emblemática por vários fatores. Primeiro, numa prova em que você teve a McLaren não sendo a equipe mais rápida, você tem justamente a McLaren abandonando. Uma McLaren abandonando e a outra nem chegando ao pódio. Então, isso já é emblemático para o que vem sendo a temporada até aqui. A McLaren até então era o carro a ser batido e nesse grande prêmio foi batido. Por pelo menos duas, entre aspas, duas equipes, né? A gente está contando aí a Mercedes e a Red Bull do Verstappen. Red Bull do Verstappen. E o zoom, olha o zoom. Tenho que aprender a tirar o zoom aqui, ó. Ele não tirou ela. E ela é emblemática, por isso é emblemática para o campeonato de pilotos, pelo simples fato que é uma coisa que vem sendo batido na tecla há muito tempo. Vocês vão lembrar o ano em que o Norris bate na Rússia? É 2021, na chuva? Que ele roda? Não lembro agora se ele roda ou se ele bate na Rússia. É 2021? Na chuva? Esse zoom tem que ser a thumbnail. Né? O Norris pipoca muito. Eu acho que é 2021 Rússia, né? Ele rodou, né? 21. Tava chovendo, exato. Que ele não troca o pneu. E ali eu defendi, se não me falha a memória, eu defendi o Norris no seguinte. Ele tinha que fazer uma aposta. Ele apostou e deu errado. Acontece. Aquilo ali, ok. Você tá sujeito a isso. E se ele bota os pneus intermediários, talvez, de chuva, talvez o Hamilton não colocasse e aí o Hamilton fosse o grande prejudicado daquela corrida. Enfim. Só que ali o pessoal já falava o seguinte, o Norris entrega a paçoca na hora do vamos ver. E isso começou a se repetir, principalmente, nós vimos ano passado, um Norris com um carro muito bom, durante grande parte da temporada, o melhor carro, e ele não dando o braço a torcer quando o Verstappen terminava à frente, quando ele, Norris, errava, ele não dava o braço a torcer, nas entrevistas ele sempre se mostrou irredutível. Inclusive teve gente até falando nos comentários recentemente que o Norris perdeu o respeito da pessoa depois que ele foi arrogante, não querendo elogiar os seus rivais diretos. Então isso acontece. Quando você chega agora, em 2025, e você tem um Norris que comete pequenos erros ao longo dos qualifyings, que ele mesmo admite isso, ao longo dos qualifyings ele tem cometido pequenos erros, e aí nas corridas ele tem que ficar fazendo corridas de recuperação enquanto o Piastri está largando mais à frente, já é um indicativo que sim, ele cede à pressão. Só que essa batida é muito emblemática. Boa noite aí pro Gabriel chegando. Essa batida é muito emblemática, porque você tem um Piastri que fez o que pôde dentro do escopo da corrida, que a McLaren não era mais rápida, ele fez o que pôde, e o Norris, que tinha a possibilidade de, largando atrás do Piastri, ultrapassar o Piastri na pista e com isso descontar pontos no campeonato, ele coloca o carro de uma forma que ninguém entendeu. Ainda ele até deu uma explicação pós-corrida, falando que achou que o Piastri ia mais para a direita e aí ele botou o carro ali. Mas ele bate, abandona, o Piastri sai da corrida, termina a corrida marcando 12 pontos a mais que o Norris. E aí fica um prejuízo para a McLaren, para o Norris, mas principalmente para a reputação e para a pressão, para o psicológico do Lando Norris. Por isso essa batida tem um peso enorme num grande prêmio que não foi grande coisa. O grande prêmio do Canadá é facilmente esquecível até o momento da batida do Lando Norris. É um grande prêmio esquecível dentro da temporada. Só que aí o Norris bate. E a gente pode estar vendo o que pode ser um momento de definição dentro da McLaren de quem é o primeiro piloto, que é a pergunta do Renan. A definição do cara que vai ter a capacidade mental
de efetivamente disputar um título, de efetivamente conseguir levar para casa esse título de pilotos que a McLaren não conquista desde 2008. Então, sim, essa batida tem um peso, né? O Gabriel fala, o Norris é superestimado, nunca vi nada demais nele desde a Rússia 2021, eu falo isso. Assim, Gabriel, eu vou discordar de você em partes aqui, tá? Eu não acho ele superestimado, eu acredito que ele tem uma velocidade excelente. É um piloto muito rápido. Só que a parte mental dele faz com que ele perca muito, com que ele caia muito. Na minha visão, pode ser que mais pessoas aí discordem de mim, mas na minha visão é isso, né? O William fala, o ruim dele é que ele aceita muito ser ruim. Quando comete erro, devia ser mais bola para frente, muita fraqueza. A gente conversou sobre isso, William, uma vez aqui, quando o Lando Norris começou a fazer algumas, vamos dizer, campanhas. Não vou dizer campanha, na verdade, mas ele começou a falar mais abertamente sobre saúde mental. Zero problema em ele querer falar sobre isso. Zero problema. O problema para mim é justamente que ele se mostrou muito vulnerável numa área em que a profissão dele exige que ele não seja vulnerável. Ele se mostrou muito vulnerável e muito suscetível à pressão. Porque uma coisa é o piloto, é o Verstappen, por exemplo, chegar e falar de saúde mental e falar, não, cara, tem pressão, a gente às vezes não dá conta tal, mas eu tenho que fechar o olho não, porque ele bate, né? Mas eu tenho que baixar a cabeça e ir. Sentar o pé no acelerador e ir, e eu tenho que concentrar e vencer aquilo. Beleza. Outra coisa é você normalizar o sucumbir ante a pressão, que é o que o Lando Norris fez. O Lando Norris, ele quis trazer um outro lado para essa questão da saúde mental dentro da Fórmula 1, só que é um lado que não funciona, porque o esporte por si só, independentemente de seu automobilismo, já é, por natureza, algo que exige um mental muito forte. Todo esportista de alto nível precisa ter um mental muito forte para ele superar aquela pressão. A pressão de uma final de campeonato, do ter que acertar a última bola, o último passe, a ultrapassagem. É necessário, no esporte como um todo. E eles são treinados para isso desde crianças. Eles começam crianças no kart, vão passando por várias coisas, e aí tem o exemplo, que a gente sabe que é um tanto quanto exagerado, do Max Verstappen com o pai dele. Né? O pai dele foi muito duro, mas criou um cara que mentalmente, por mais que ele dessas, que nem ele jogou o carro para cima do Russell, você vê que o Verstappen ele vai para cima, ele conquista resultado, ele é 4 vezes campeão, então ele já não precisa mais provar nada a ninguém. E o que acontece com o Lando Norris é que ele age como se fosse o maioral, mas quando precisa mostrar de vez que ele chegou, que ele é o cara, ele sucumbe. E o Piastri não. O Piastri falou o quê no início da temporada? Esse ano eu preciso cometer menos erros e ser mais consistente. Qual que é o resultado que nós estamos vendo no recorte de 10 provas até aqui? Um Piastri consistente e cometendo pouquíssimos erros. Erro todo piloto vai cometer, é normal. Mas a questão é a quantidade, a proporção. Tem piloto que erra, mas ele não perde 10 pontos num erro, ele perde 1. Então isso influencia muito. Quando você tem o comentário do William falando é muita fraqueza, sim, o Lando Norris acusa muito golpe. E isso eu não falo aqui numa intenção de diminuir o Lando Norris, mas de apenas trazer para vocês uma obviedade da profissão dele, do ramo dele, que é o de aguentar pressão. Não é só ser rápido, porque rápido ele é. Você tem que aguentar a pressão e se manter consistente com essa pressão, coisa que ele não consegue, né? O mesmo William falando ali, ó, para você ver a diferença com o Piastri, o Norris estava pressionando ele e o Piastri mesmo assim tirando tempo contra o Kimi. Exatamente. Você vê que é um cara que vai sabendo lidar com essa pressão, né? Um pouco mais abaixo você já tem ali o Meikai Gamer. Se o Mollis não acordar, ele vai perder a única chance de ser campeão. Nenhuma equipe vai confiar mais nele para ser primeiro piloto. É uma possibilidade. Ele pode acabar gerando um selinho de piloto que amarela na hora H, né? A Marise, exatamente, ele é muito imaturo. Além disso, não é humilde para admitir que precisa de ajuda. Essa questão da ajuda é curiosa. A gente postou o vídeo aqui ontem, né? O Rosberg se ofereceu para ajudar o Lando Norris e o Rosberg sabe,
por experiência própria, a importância de você ter o apoio e o centro psicológico numa disputa de título. Ele disputou ferrenhamente até a última curva o título com o Lewis Hamilton em 2016, então ele sabe como é isso. E quando você tem um Nico Rosberg, que sabe muito bem qual é essa pressão e como lidar, te oferecendo ajuda e você não pega essa ajuda, isso acaba jogando contra você. Porque o Oscar Piastri, e eu falo isso também lá no vídeo, ele é mentoreado pelo Mark Webber. O Mark Webber não é campeão mundial, mas foi um bom piloto. E ele sabe como é lidar com essa pressão. O Mark Webber está ajudando o Oscar Piastri, está moldando o Oscar Piastri. A gente tem que lembrar que desde a base, o Oscar Piastri já era visto como um monstro. Isso não é uma característica dele de agora. Desde a base, ele é um monstro. E aí, o que acontece? O Mark Webber está ali moldando o Piastri, enquanto o Lando Norris não está querendo essa ajuda do Nico Rosberg. Ao meu entender, ele perde muito ao não aceitar essa ajuda. Na minha visão, né? Então é isso a questão da ajuda.